A professora que mais me marcou foi a professora Sofia Almeida, pois ela é uma professora incrível que explica muito bem e acho que é um sonho de qualquer aluno ter uma professora assim. Ela, tanto nas apresentações como nos exercícios, está sempre disposta a ajudar. Adoro, professora. A professora que eu mais admiro é a Silvia Simões. Ela ensinou muitas coisas em que eu tinha dificuldade, é por isso que eu gosto muito dela. A professora que mais me inspirou foi a professora Mónica, porque mesmo agora estando grávida, ela conseguiu inspirar-me, mesmo nos momentos tristes conseguiu-me fazer feliz. Então, a professora que eu mais gosto, ou que me fez mesmo gostar, foi a professora Susana Rodrigues, porque eu gostava muito da minha professora do 5º ano e ela foi-se embora. Então ela fez-me que eu voltasse a gostar da matéria e que eu gostasse ainda mais dela como eu gostasse de qualquer outra pessoa. Ela tem muita sorte por ter cada aluno que ela tem e o coração dela é enorme. Eu espero que ela tenha tudo de bom nesta vida e que cada aluno dela goste dela como eu gosto. O professor que mudou a minha vida foi a professora Sofia Almeida, porque ela, além de ser minha DT, ela sempre quis ouvir os alunos e sempre quer o nosso melhor. Uma professora que me marcou muito aqui no Colégio Atlântico foi a professora Yara. A professora Yara foi uma professora que me acompanhou desde o 1º ao 4º ano. Alguma professora que acho que nunca tive um igual. Alguém que sempre que eu sabia que tinha um problema, ela podia estar lá, se eu batesse à porta, estava sempre lá para me ouvir e esclarecer os meus problemas. O meu professor favorito é o Nuno Graça, porque ele ajudou-me a ultrapassar muitas dificuldades, a aprender melhor as coisas e a tomar mais atenção. A minha professora que mais me inspirou e que eu mais admiro é a minha antiga DT, a professora Rita Marques, professora de EV. Eu não gostava muito da disciplina, mas adorava as aulas com ela, porque ela era muito bondosa, ajudava-me bastante, apesar das minhas dificuldades a EV, e era muito carinhosa, e era por isso que eu a admirava. Então, eu gostava de agradecer à minha professora Gracinda, que nos acompanhou durante 3 anos. Ela ajudou-nos muito, não só na escola, como também no nosso desenvolvimento pessoal. Agradeço muito também a minha nota de português por isso, acabei por melhorar bastante. E acredito que a professora não nos ajudava só durante as aulas, ajudava-nos fora das aulas com os nossos problemas pessoais. Por isso queria agradecer e mandar um grande beijinho. Muito obrigado, professora. O professor que mudou a minha vida foi a professora Ana Correia, que foi a minha professora de inglês no 1º, 2º e 4º ano, que me incentivou a querer aprender a língua inglesa, que eu sinto que na minha vida inteira mudou a minha percepção do mundo e abriu muitas mais portas na minha vida e, essencialmente, fez com que eu viesse ter ao IB. A professora que mais me inspirou foi a Patrícia Segurato. Ela explicava bem, falava bem e ela era muito fixe, não se zangava, ela me ajudava sempre que eu tinha dúvidas e ela é a melhor professora do mundo. Um professor que marcou muito a minha vida, ou que pelo menos me inspirou, foi o professor de português. Eu sinto que, ao ser quase da nossa idade, conseguimos compactar mais com ele, conseguimos ter algo mais de sentimento com ele. As suas aulas não se ficam... não conseguem ser tão teóricas, conseguem até ser mais divertidas e conseguimos aprender mais. Acho um professor muito fixe, muito aberto e acho que é um ótimo professor mesmo para um pouco tempo de estar aqui. É alguém que marcou muito a minha vida. Um professor que me inspirou foi o professor Nuno Espanhol. Ele ajudou-me a perceber a matéria e gostar de história, coisa que eu não gostava. E ele era um professor muito bom e muito simpático. Eu gostaria de agradecer muito ao professor Franklin. Ele foi uma pessoa que fez um grande impacto na minha vida. Se não fosse por ele, eu não teria me voluntariado para o programa Astronauta por um Dia. Eu me voluntariei em 2024, em setembro de 2024, e passei. Semana passada eu estive lá nos Açores com uma equipe de 29 outros astronautas por um dia. Graças a ele, eu pude participar dessa experiência incrível. Muito obrigado, Franklin. Uma professora que marcou foi a professora Sandra Jesus, porque ela encorajava-nos a aprender e encorajava-nos também a dar-nos bem com todos. A professora que mudou a minha vida foi a professora Sofia Valente, porque ela ensinou-me várias coisas inglês agora, no 8º ano, e também no quinto e no sexto apoio de várias coisas, de história, de português, de inglês também. E ela ajudou-me muito, está-me a ajudar também este ano.
e está a ter uma professora muito fixe. A professora que mais me marcou foi a professora Patrícia Duarte, primeiro ciclo, porque ela deu muitas ferramentas, mesmo muitas, e foi ela que me ensinou o básico da minha vida. O José Pedro Sousa Dias ajudou-me muito na vida e na escola. Ele é meu professor de robótica, sempre o adorei, ele fala muito bem com os alunos, acho que ensina muito bem também, dá muita atenção aos alunos e acho que cá na escola é um dos melhores professores que existe. The teacher that I most appreciate and has really helped me throughout these years, it has to be Joaquim Costa, because he really helps make the class really engaging, and he makes it interesting, and he makes me want to learn. ESS is a subject that I am deeply interested in. It may not be something that I want to pursue in my future, but he does make a really great effort to make it interesting for the students. He's very patient with us, and he just has this touch to his teaching to where he will really try to spark your interest. And many people may not appreciate the way that he teaches or how he might be a little bit strict, but that's good because then it will get us to focus. And I think overall, his subject, he makes it very interesting, at least for me, and I really appreciate it. Olá, a professora que me mais inspirou foi a Patrícia Segurato, porque ela ensinava bem e ajudava-me sempre, e ela era fixe e não se zangava muito. A professora que mais me influenciou, acho que foi a minha professora Tatiana, que foi a minha primeira professora de inglês quando eu tinha 2 anos, numa academia, e ela era britânica e ela levou-me uma vez com ela de férias e acho que foi por causa dela que eu comecei a ter tanto interesse em inglês e em estudar no estrangeiro, e também acho que foi o que me trouxe ao IB e mudou a minha vida. Gostava de agradecer à professora Cláudia Raimundo, foi uma professora que me acompanhou ao longo do 7º até ao 9º ano e que sempre falou muito bem comigo, sempre nos ensinou bem as coisas e que me fez gostar muito de matemática e me fez tirar boas notas, e acho que ela era sempre muito simpática e pronto, queria agradecer. O professor que mudou a minha vida foi a Marisa Garredo. Eu no início achava outras línguas muito difíceis e sempre tive muita dificuldade. E como comecei a ter francês com ela, ela ensinou-nos que não há problema ter dificuldades, mas o que importa é nós enfrentarmos ela, e ela ajudou muito com isso. Um professor que mudou a minha vida foi a professora Sofia Almeida, porque mudou a maneira como eu via a história. Para mim, a melhor professora que tive foi a professora Kátia, porque ela ensinou-me a ler melhor e a escrever melhor. Por isso, eu gostei muito dela. Uma professora que me inspirou foi a minha antiga diretora de turma, Sandra Jesus, porque me incentivou e inspirou a gostar de escrever. Então, a professora que eu escolho é a Marta Andrade, porque foi a professora que me abriu a mente para o que estava prestes a vir para o 6º e 7º ano. A professora que mais me marcou até hoje foi a professora Mafalda Andrade. Ela ajudou-me com muitos problemas pessoais, sempre que eu tinha alguma dificuldade, ela estava ali para nos despertar, não só a mim, à nossa turma também, e é uma professora que eu acho que vou sempre recordar na minha mente. Pronto. O professor que mudou a minha vida, sinceramente, foi o meu DT, o meu antigo DT, o Nuno Graça. Ele era muito simpático, aceitava tudo, todas as respostas e corrigia-me. Era bastante simpático e adorava os livros que eu lia. Sinceramente, não há palavras para o descreverem. A professora que me mais ajudou foi a professora Joana Ramos, porque ajudou-me a tratar da timidez em público. A professora que mais me ajudou foi a professora Ivone, porque ajudou-me a treinar o meu português. A professora que eu mais admiro, é a professora Sandra Jesus, porque ela ensinou-me a dar segundas oportunidades a todas as pessoas. Para mim, a professora que mais me inspira e que me mudou a vida é a Patrícia Farias, porque ela é muito carismática e gosto muito do jeito dela, e ela sempre me ajudou a entender os meus erros e muito mais. O professor que mudou a minha vida foi o Filipe Romão, porque quando eu cheguei ao colégio ele apoiou-me em tudo. O meu professor, o João Rodrigues, foi o melhor professor do mundo, porque ele ensina muito bem e ajuda-me sempre que eu tenho alguma dificuldade. Basta perguntar. Ele
foi o professor que me inspirou mais, porque ele ajudava-me sempre que eu precisava. E essa é uma coisa importante que eu preciso e os professores ajudam-me sempre. Olá, eu sou nova no colégio e aqui quem me inspirou mais foi a minha professora, Mónica Gonçalves. Ela ajuda-me em tudo o que eu preciso e ela explica muito bem. Eu entendo tudo o que ela diz, ao contrário de outros professores que não entendo tantas das coisas. Para mim, a professora mais marcante neste colégio foi a professora Cátia Santos, pois apoiou-me desde o 3º ano e foi muito marcante neste momento. Ensinou-me muita coisa, desde matemática, estudo meio português. A professora Cátia, ela ajudou-me a escrever, apanhando-nos no 3º ano, a escrever, a ler e fiquei bem melhor. Ela dava-nos ciências, estudo meio, matemática, até um bocadinho de HGP. Olá, o professor que mudou a minha vida foi o professor Filipe do 1º ciclo. Desde o 1º ano que ele ficou comigo, então ele me ensinou a escrever, a ler e muitas outras coisas. Adeus. Olá, a professora que mudou a minha vida foi a minha professora de 1º ciclo, a professora Madalena. Eu estive com ela do 1º ao 4º ano e ela foi ela que me ensinou a ler e a escrever e que me ajudou a crescer muito como pessoa. Adeus. A professora que eu mais admiro foi a professora Beatriz Vidal, a minha professora antiga de Matemática e Ciências. Eu admiro muito ela porque ela ajudou-me numa disciplina que eu tinha alguma dificuldade, que foi Matemática, e é por isso que eu admiro muito ela, porque ela ajudou-me a ter melhores notas do que eu tinha antes. A professora que eu mais admiro é a minha DT, Patrícia Farias, porque ela ajudou-me na disciplina de inglês, que eu tenho muitas dificuldades, é por isso que eu admiro ela. A setora que mais me marcou pela positiva foi a setora Sofia Almeida, porque eu tive essa setora desde o 5º ano e ela foi sempre uma ótima setora. Ela sempre explicou muito bem a matéria, sempre foi uma querida. Também a tive como professora de Inova e ela ajudava-nos a solucionar os problemas. Eu acho que ela foi uma ótima setora que marcou muito a minha vida. Um beijo, setora.